A 12ª Zona Eleitoral da cidade de Campo Verde orienta aos eleitores. O ano que vem é um ano eleitoral e você deve estar preocupado com as questões que envolvem a Justiça Eleitoral para não implicar cancelamento de CPF e outras questões. Os eleitores que desejam transferir o título para Campo Verde têm o prazo até maio de 2018. Lembrando que em 2018 nós temos eleições gerais, que são para presidente, governador, deputados. Então, em ano eleitoral, o cadastro eleitoral ele fecha 151 dias antes. Portanto, no mês de maio de 2018 é o prazo para que todo eleitor procure o cartório para poder transferir. Então, o eleitor que já vem de fora, está morando em Campo Verde, queira votar aqui, então ele tem que transferir e o prazo é até maio do ano que vem, antes de fechar o cadastro. E para transferir tem que respeitar alguns critérios também exigidos pela Justiça Eleitoral? Isso, os critérios são, o eleitor tem que ter no mínimo um ano da última transferência, a última movimentação, né? Ele tem que estar quite com a Justiça Eleitoral e principalmente comprovar que já reside aqui há 3 meses. Então ele tem que trazer um comprovante de residência dos 3 últimos meses, tem que trazer os seus documentos e estar quite com a Justiça Eleitoral, não ter deixado de votar em nenhuma eleição, né? Então, é só comparecer no cartório para realizar a transferência na hora. O atendimento aqui já é biométrico, né? Então, o eleitor é bem cômodo, bem fácil, é só comprovar que já reside aqui há 3 meses. Uma informação que foi publicada há pouco a nível nacional acabou movimentando as ações da Justiça Eleitoral em todo o Brasil, que estariam sendo cobrado uma certa taxa para aquelas pessoas que não fizessem a atualização ou não fizessem a biometria que está sendo feita em alguns municípios brasileiros. Essa obrigatoriedade de pagar essa taxa de R$150, ela está ocorrendo? É uma fraude? O que você tem a falar em relação a isso? Surgiu um boato, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral já fez notas, a Justiça Eleitoral tem feito campanhas para desmistificar esses boatos. Enfim, a Justiça Eleitoral não cobra taxa, não cobra multas, salvo multas eleitorais de crimes e multas por ausência à eleição. Então, o eleitor que realmente deixou de votar, ele vai ter a multa pela ausência à eleição. Esse prazo que está sendo vinculado até 7 de dezembro, compareça no cartório, é tudo boato. Então, a Justiça Eleitoral convoca, tem convocado os eleitores dos municípios aqui do estado, de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, onde está sendo realizada a revisão biométrica. Essa revisão é uma revisão que não é ordinária, os eleitores têm que comparecer comprovando que moram lá e já fazem a coleta dos dados biométricos, foto, digital, assinatura, e passa a ser, o cadastro do eleitor passa a ser biométrico. Então, essa migração dos dados comuns para a biometria, que se chama esse período revisional. E somente esses municípios estão fazendo, e o prazo também será em fevereiro do ano que vem. Então, não procede essa afirmação que até 7 de dezembro os eleitores precisam procurar, sob pena de terem seus documentos como identidade, CPF e CNH, outros documentos. Não implica. De fato, o cancelamento do título pode implicar, sim, no cancelamento do CPF. Mas aquele eleitor que deixar de votar por 3 eleições, e são casos específicos, não necessariamente esse chamado que tá tendo esse chamado em si, de R$150. Multas nesse porte, a Justiça Eleitoral nem cobra, não são esses valores. É importante enfatizar, não vai ter essa multa, essa cobrança, mas a responsabilidade do eleitor perante a Justiça Eleitoral, ela ocorre. Exatamente. O eleitor que deixa de votar, ele tem as consequências, né? Ele não tem a quitação, ele não pode adquirir passaporte, ele fica impedido de fazer matrícula. Então, o eleitor lembra no ano eleitoral de procurar a Justiça Eleitoral e falar, nossa, eu deixei de votar, eu não justifiquei. Então, ele tem que estar regular. Então, eleitor, não deixa para a última hora, não deixa para maio, procure o cartório eleitoral o quanto antes para saber da sua situação, já regularize o quanto antes, né? Para não deixar de votar e sofrer essas consequências depois.